Pode comentar, então, se vocês quiserem falar primeiro ou da polêmica ou do... O da polêmica, acho que nós puxamos para o documentário. Um resumão das polêmicas, né? Vamos para as polêmicas. Então, porque, como eu disse, o Centro Dom Bosco, ele sempre teve essa postura, e é completamente herdada do Orlando Fedeli, de entender o católico como uma vocação cruzada, né? Como um honrar o sacramento da crisma, com ser um soldado de Cristo, desenvolvendo uma versão gigantesca, chamado catolicismo jujuba, né? Aquele liberalismo que não se identifica. Desde o início. Então, isso pra gente, se tem uma coisa que dá nervoso, é isso, né? Aquele catolicismo que não é ostensivo, que não quer desafiar o mundo. Então, a primeira campanha foi a teologia moral. A segunda campanha já foi uma treta. Porque a segunda campanha editorial foi em 2017. 2017 eram 500 anos da Revolução Protestante. É mesmo. E a gente pensou, olha, o mundo inteiro vai comemorar. Os cardeais vão comemorar, os bispos vão comemorar, etc. Então, o que a gente faz? A gente faz o contrário. Então, nós fizemos uma campanha chamada Voltem para Casa, que consistia em 3 livros, que era... 2 livros da primeira geração ali da República, que é a Heresia Protestante, do Carlos de Laet. Heresia Protestante. Hoje, se um padre publicar um livro desse, ele tá... E o outro é... Davi? Heresia Protestante do Carlos de Laet, que é um membro fundador da Academia Brasileira de Letras. E o outro é Objeções e Erros Protestantes, com as respectivas respostas irrefutáveis, do padre Júlio Maria de Lombardia. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Excelente. Então, eu tenho... Eu também é outro personagem que eu acho que as pessoas deveriam conhecer. Nesse livro eu faço até uma introdução contando a história dele. Tem uma biografia interessante sobre o padre Júlio Maria de Lombardi, que eu recomendo que as pessoas leiam, porque ele teve um episódio interessante que ele conversa com Nossa Senhora na travessia para o Brasil, que ele não queria ver, né? E a Nossa Senhora aparece para ele na travessia e diz que ele vai ser pai de 2 famílias. Grandes famílias, e ele cria congregações no Brasil. E ele vai ser sempre muito combativo. Tem uma capa de um livro dele que se chama Diabo, Lutero e o Protestantismo. Obrigado. Que a capa é o diabo manipulando Lutero. Então, quando você pensa, um padre escrevendo... Né? É muito ecumênico. O padre escrevendo isso hoje, é impossível. Mas é interessante notar, e aí pra gente focar nas polêmicas, é que a questão do Voltem pra Casa... E o outro é o Index Librorum Prohibitório que a gente reeditou, né? O primeiro Index. O fato da gente fazer uma campanha Voltem pra Casa gerou uma discussão dentro do Centro Dom Bosco. Teve gente que achou ruim? Achou ruim. Hoje é muito comum bater em protestante. Mas na época que a gente estava nesse processo ainda, isso já foi uma coisa dentro do Centro Dom Bosco, já foi um problema no início, né? Porque tem todo um pessoal mais... que era jujuba. A gente também estava jujubando, né? Então isso gera um problema, né? Mas a gente faz a campanha Voltem para Casa, a gente marca um rosário pro dia do... Marcamos uma missa. Marcamos uma missa, pedimos a um padre do Rio de Janeiro para celebrar a missa em conversão dos protestantes. Um bispo do Rio auxiliar descobre e manda o padre cancelar a missa. Nossa. Porque não pode... Ele falou, mas tá prescrito no missal? Não, mas não pode, não quero, não sei o quê. Então... E esse bispo, inclusive, vai dizer para os seminaristas, olha, tem um centro que surgiu aí, que quer fazer uma missa em conversão dos protestantes, um absurdo, etc. E os próprios afinal, o Papa colocou a estátua do Lutero. Nada mais. Fez o selo. Colocou uma imagem, né? Fez o selo, fez um selo comemorando. E aí teve essa polêmica. Assim, a polêmica não tem como dissociar do Centro Dom Bosco, já é uma coisa que já houve uma simbiose ali. Vocês gostam, então, de uma polêmica. A gente percebe que a polêmica ela é um meio muito eficaz de você ensinar pra tirar as pessoas da Matrix. E pra tirar da Matrix, né? Da Matrix também, né? O professor não gostar muito de polêmica, porque justamente a polêmica você acaba estudando, confrontando, ensinando bem e combatendo o mal. Exato. E aí começa, depois de muito tempo, começa o Álvaro a gravar vídeos de denúncia. O primeiro é do padre que reza a missa da maconha, né? Que é como se fosse uma missa. Ele faz uma celebração específica da maconha, que nós chamamos de Missa da Maconha. E foi o primeiro vídeo de denúncia, em dezembro de 2019. Que aí nós colocamos lá um vídeo... O título era A Eva Santa do Padre Ticão. Era o título do vídeo. Lembra muito as cartas do Fedeli. E aí você vê como Deus vai ajudando. Porque, veja, na minha tese, né? Porque eu sempre... Aí foi aumentando o nível de compreensão nossa da crise. E aí uma das coisas que a gente percebeu, é isso. Depois do concílio houve uma grande crise.
Então, a quantidade de intelectuais católicos que se debruçava sobre problemas modernos tinha minguado. Então, de repente, você não tinha mais católicos desafiando a doutrinação LGBT, aborto, etc, etc, etc. Drogas nem se fala. Então, eu pensei, bom, eu vou fazer uma tese que já comece a bater na questão do uso de drogas, em especial da maconha, e desenvolver isso num futuro livro, que foi o que eu fiz, né? Então... quando você falou desenvolver tese, foi acadêmica mesmo. Isso, né? tese de doutorado. Depois virou livro. Foram 3 artigos científicos, né, no doutorado sobre isso. Um mostrando os impactos no sistema universitário, outro, os fatores por trás do consumo de drogas e do apoio à legalização. E aí depois, mais 3 anos ali, eu escrevo um livro sobre o assunto, que também é um estudo de caso. É como um católico deveria escrever um livro sobre um problema moderno no século XXI. Então eu abro um livro sobre maconha falando sobre a conversão de Santo Inácio. E termino o livro sobre maconha dizendo que a solução está na restauração das famílias, mas das famílias de um tipo, que é das famílias católicas. Então, se você tentar restaurar a família sem ser católica, não vai funcionar. E mesmo nessa época, logo depois disso... E aí, quer dizer, eu estou estudando sobre maconha e aí veio um padre, quando a gente está começando a ir para a internet, que faz uma missa da maconha. Aí eu, vou ter que falar sobre isso. E aí é o primeiro vídeo de denúncia, porque juntou tudo, né? Infelizmente, ele vem a falecer. E aí ele veio falecer 2 semanas depois do vídeo. Muito, muito triste. Ele era de qual paróquia? É aqui de São Paulo, né? Ele era daqui da cidade de São Paulo. Daqui de São Paulo. E logo depois tem a que foi também muito grande, que é a confusão que infelizmente houve a respeito da missa afro, né? Pseudo-afro. Foi aquela que vocês foram rezar o terço lá? Sim, em silêncio, né? Porque o que acontece? A missa afro, ela coincide quase sempre, pseudo-afro quase sempre ela coincide na época do Fórum Nacional da Liga Cristo Rei. E nesse ano era no mesmo final de semana. Então a gente já estava... Era o Centro Dom Bosco com os outros centros católicos no Rio de Janeiro e acontecendo a missa afro. É bom a gente separar a missa afro de missa na África, né? É isso, exato. Se vocês quiserem, pode fazer. O Álvaro fala, essa. inclusive, pseudo-afro. Né? Eu gosto de falar de missa pseudo-afro porque a missa ela tem um rito na qual nós devemos seguir e a missa católica é a mesma missa no Brasil, na África, na Europa ou no Japão, né? De preferência missa tradicional. Então, se você coloca um adjetivo depois da missa, há algo errado aí, né? Há alguma perversão. Então, no que consiste a missa pseudo-afro? É uma tentativa revolucionária de perverter a missa, incluindo elementos afros. Olha, a missa afro verdadeira é a Santa Missa que é rezada na Etiópia desde o século I. Entende? Isso é a missa afro, é a missa de sempre rezada na África. E tem muito lugar da África que reza a missa muito melhor que no Brasil. Sim, a gente lançou um documentário que a gente trouxe... Malawi, que a gente trouxe da Argentina, que é o mesmo diretor do filme Sob Comunhão na Mão que a gente lança hoje. Esse documentário Malawi mostra missas tradicionais celebradas na África e é igual à missa tradicional aqui de São Paulo, da Fraternidade São Pio X. Não tem diferença. Bom, aí feita essa parte, vamos voltar lá. Vamos lá. Então, a gente fala, vamos lá rezar. E um dos principais integrantes do Santo Dom Bosco era fiel dessa paróquia, que é o Erisberto, que com a saída do Pedro Fonseca virou o diretor-geral do Santo Dom Bosco. Então hoje a frente de Santo Dom Bosco somos nós dois e o Erisberto. E o Erisberto, né? O Álvaro é presidente, eu sou vice, o Erisberto diretor-geral. O Erisberto tem 25 anos. E ele entrou no Santo Dom Bosco no dia da fundação com 17. Então é um jovem... E ele é o que manda na editora. É muito capaz, intelectualmente. É um gênio. Não é à toa, a gente não botou um garoto ali. Ele é mais maduro do que muitos de 30 e tantos anos. Então... o Erisberto fica insistindo pra gente, mas vocês não vão fazer nada, vai ter lá, não sei o quê. É na porta do Cardeal, que isso é importante dizer, porque essa igreja fica na Benjamin Constant, que é a rua onde está o Palácio Episcopal, onde está a Cardeal Orani Tempesta. Então... Todo ano tem missa afro no dia da consciência negra, quer dizer, é pra politizar, né? É na porta, é em frente, é quase assim... E aí toda a esquerda afro vai à missa. É a única vez no ano que eles vão à missa, provavelmente, né? Exatamente. E a gente decide lá. Só que antes da gente decidir lá rezar assim do nada, a gente já vinha pedindo pro cardeal cancelar a missa. Por favor, olha, tá sendo divulgada, cancele. Isso aí não pode acontecer assim, não pode acontecer assim. E nada aconteceu, então nós fomos lá. E eu que estava trocando mensagens com o cardeal. E sempre de forma muito polida, claro. E eu chego lá...
junto com mais um amigo, e o pessoal todo vai para a igreja rezar o rosário em silêncio. Não se pronunciava as palavras, todo mundo em silêncio, porque a gente sabia que não podia, a gente imaginava que não poderia... Era uma intuição. Era uma intuição, que a gente não podia atrapalhar o culto, que isso poderia dar problemas. Então todo mundo rezou em silêncio. E nós fomos, eu e mais um, conversar com o padre para explicar para o padre que aquilo ali era um absurdo. E a gente descobre que o padre da missa pseudo-afro não celebraria. Em cima da hora, ele tirou o pino da granada e entregou para o vigário. Aí foi o vigário dele a dizer a missa. E nós fomos falar com o vigário estava cumprindo ordens, passa direto por nós. E a gente também teve uma outra intuição que foi muito boa, que é gravar tudo. Vamos gravar tudo. Então, acho que Deus ajudou nisso aí, porque a gente rezou em silêncio, que poderia ser um problema, e a gente gravou tudo. Ou seja, eles depois tentaram, por muitas vezes, criar mentiras e porque processaram a gente, e se instaurou um processo policial. E aí entrou na delegacia de direitos, que também é toda racial, ideologizada, então saiu de lá como se fosse... Falou que a gente chamou não sei quem de ovelha negra, uns absurdos, né? Ainda bem que a gente tinha filmado 100%. E aí o que aconteceu foi justamente o contrário, que no dia da consciência negro, da pseudo-afro, um membro do Centro Dom Bosco negro... apanhou de um branco deles. Apanha de um branco deles. Coisa impressionante. É o cúmulo. E nós somos processados. E a gente que é processado. Então, isso em resumo foi o problema da missa afro, e aí isso vai parar na TV Globo, e no dia seguinte tem o fórum da Liga Cristo Rei, então... Enfim, teve outras tantas aí que eu já não consigo... E aí começou a virar normal a gente fazer os vídeos de denúncia, porque se você for perceber, os vídeos de denúncia do Álvaro é a denúncia. Aí catequese. É porque mostra o erro e também é isso, expõe a verdade. Ó, ele tá errado aqui, o que a igreja diz? Aí abre lá a encíclica do Papa falando tal. A gente usa a polêmica, a denúncia, não pela denúncia, não pelo like, não pelo... É porque a gente vê que a denúncia... Se o Álvaro faz um vídeo, olha, o que é o problema da bênção dos homossexuais? Ninguém vai assistir. 10 mil views. Agora, se ele mostra um padre dando bênção no homossexual e aí ele explica qual é o problema disso aí você consegue realmente educar e levar a informação. Esse é o primeiro grande ponto positivo de um vídeo de denúncia. E o segundo, eu acho que foi perceber que também... Estudar história é muito interessante porque você vai vendo que existem padrões, né? E aí a história é uma grande mestra. Que a consciência de crise, ela muitas vezes é o que nós precisamos para a mudança. Então isso nós vemos no Brasil claramente, né? É a ideia de, há uma crise política, então se há uma crise política eu preciso tirar o presidente e colocar outro. Há uma crise no sistema educacional brasileiro, então eu preciso fundar novos colégios católicos e se preciso criar iniciativas de homeschooler. Exato. Há uma crise na ordem capuchinha, então eu preciso fazer uma reforma dentro dessa crise. Então, o sentido de crise faz com que as pessoas se movam. Então, isso para tudo. Isso vale no âmbito político, isso vale no âmbito econômico, isso também vale no âmbito religioso. A crise é o início da restauração. Então, houve a pérfida Revolução Protestante, mas da Revolução Protestante saiu o Concílio de Trento. Não por mérito da Revolução Protestante, mas como uma reação natural dos homens a perceber o aumento da crise. Então, quando a gente percebe que as pessoas começam a entender, então meu bispo muitas vezes está jogando contra a fé, o meu cardeal está jogando contra a fé, o meu colégio não é católico, então o que eu vou fazer? E aí começam os movimentos, começam os grupos de estudo. Exatamente. Todas as editoras são ruins, né? Então, Paulos, Paulinas, Loyola, tudo caiu para a Revolução. Diagnóstico de crise. Qual é o movimento natural? Começam a se multiplicar as editoras católicas. Então, as editoras católicas não nasceram do nada, elas nasceram de um sentido de crise anterior. Há uma crise, então eu preciso fazer algo. Sim. Então, o vídeo ele mostra isso. Há uma crise, então nós precisamos fazer algo. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.